Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora e hoje nós começamos aqui o nosso canal no YouTube, onde compartilharemos nesses dias, nesse período de distanciamento social, algumas meditações, alguns estudos, algumas práticas devocionais para que esse isolamento social não se torne uma solidão desnecessária e até mesmo para que nós juntos possamos cultuar ao Senhor e aprender um pouco mais a sua palavra. Como nós temos falado aqui na nossa igreja, teremos alguns momentos de devocional. Teremos terça-feira, 7h30, esse estudo que nós começaremos hoje na Epístola de Tiago, sempre 7h30, às terças-feiras. Sexta-feira teremos às 7h30 da noite também um devocional baseado nessas obras do reverendo Hernandes Dias Lopes, Gotas de Sabedoria para a Alma. Nós teremos algumas meditações extraídas desse livro, outros também, gotas de consolo, gotas de alegria, gotas de amor. Então nós compartilharemos alguns devocionais baseados nessa obra nas sextas-feiras às 7h30. Domingos, 7h30 da noite, também nós teremos um momento devocional que nós temos chamado de refúgio, um momento onde nós teremos uma palavra pastoral também para o seu coração. Queria te convidar então a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, que será a nossa epístola ou o alvo do nosso estudo, nossa meditação nesses próximos dias, nestas próximas terças-feiras. Nós interrompemos um pouquinho o estudo do panorama das Escrituras, panorama do Antigo, panorama do Novo, e nós vamos começar pelo início, pelo fim. Nós desaguarimos na exposição de um dos textos, um dos capítulos ou um dos livros bíblicos, e a gente vai retomar agora fazendo exatamente o oposto. Vamos começar pelo final, expondo então a carta de Tiago de uma forma breve, objetiva, para que Deus fale ao seu coração, para que você tenha material para pensar nestes dias de distanciamento social necessário, mas que o seu coração esteja sempre perto do seu irmão e perto da sua igreja. Por que estudar a carta de Tiago? A Epístola de Tiago é uma das cartas, como toda a Escritura, que fala sobre o comportamento cristão. A Epístola de Tiago é um dos escritos mais importantes do Novo Testamento. É considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ele tange, ou essa carta é direta e rica no que diz respeito à prática do cristianismo. Ela está interessada em mostrar para o povo cristão que não basta ter o Evangelho na cabeça se o Evangelho não estiver no coração e não desaguar de fato em obras de fato que significam que a pessoa entendeu o que significa o Evangelho. Para Tiago, não basta ter um credo, não basta ter fé em alguma coisa, não basta fazer essa profissão com a boca, é preciso viver de fato de forma digna do Senhor. E nós estamos vivendo dias estranhos, diferentes, dias em que é necessário pôr essa fé em prática. E ainda que a gente não consiga ir além, mas nós não podemos ficar aquém dessas práticas. Temos conversado com alguns irmãos, com algumas pessoas, e temos falado que talvez seja o momento de Deus refinar e aprimorar o relacionamento do seu povo com Ele mesmo. Talvez seja o momento de Deus tratar o seu povo dentro da sua própria casa. Talvez seja o momento em que Deus esteja tratando essas práticas devocionais dentro do lar, Deus esteja tratando o relacionamento da família, e é importante a gente olhar para a carta como a carta de Tiago, que fala sobre passar por provações, abraçado com a fé, perseverança, fala sobre enfermidade, fala sobre a língua, e uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado nesses dias de isolamento é exatamente com o que nós falamos, o que nós vemos, o que nós pensamos. Tudo isso é abraçado por essa carta de Tiago, uma carta que é importantíssima e extremamente
atual. Mas antes da gente ler o nosso texto de hoje, eu queria orar com você. Então, abra seu coração nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não, o importante é que o seu coração esteja aberto. Então vamos falar com o Senhor. Deus, nós pedimos que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e educados, para que a Tua palavra nos aperfeiçoe, que sejamos de fato perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ensina-nos a ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Fala conosco nessa noite e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Li certa vez que toda vez que nós começamos a estudar certo livro da Bíblia, é como se estivéssemos nos preparando para fazer uma viagem. E como toda pessoa bem preparada, a gente precisa saber para onde nós vamos, qual é o nosso destino e onde nós de fato queremos chegar e como chegar. Hoje nós vamos fazer uma introdução à carta de Tiago, pegando apenas o primeiro capítulo, versículo 1. Nós vamos falar somente sobre o versículo 1 de Tiago, fazendo aqui uma breve exposição sobre o que ele está dizendo aqui, para quem foi Tiago, para quem Tiago escreveu, por que Tiago escreveu e qual é a aplicação de uma carta como essa para os nossos corações. Então, por favor, abra a sua Bíblia, se não tiver aberta ainda. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Tiago começa a sua carta com uma saudação. Ele começa a sua carta falando de um destinatário. Ele usa alguns pronomes aqui genéricos de certa forma. Ele fala sobre vós, nós, como ele coloca aqui, né? Servo do Senhor às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele faz, ou melhor, ele não faz uma relação de nomes dos destinatários, como algumas cartas específicas. Por isso ela é conhecida também como uma das epístolas gerais. Na verdade, Tiago escreve não para uma pessoa específica, um indivíduo, mas ele escreve para uma comunidade. Ele não oferece nenhuma informação particular sobre alguém. Ele diz que, ou melhor, o conteúdo dessa carta é para que fosse lido por toda uma comunidade. Ele conclui lá no finalzinho a sua carta com uma bênção e também com uma saudação de forma genérica, forma geral. Ele sempre usa algumas expressões como amados irmãos, meus irmãos, sem especificar alguém de forma particular. A epístola de Tiago, como nós falamos aqui, ao lado de primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro e João também, as 3 epístolas de João e Judas, pertencem àquela classe de epístolas e cartas chamadas cartas gerais ou católicas, no sentido de universal, no sentido de abrangente. Essa designação foi dada a essas cartas logo no comecinho da história da igreja. Os primeiros pais, os que vieram logo após os apóstolos, deram essas características ou reconheceram essas características dessas cartas, afirmando de fato que não eram direcionadas para homens específicos, mas para toda uma comunidade. Primeira pergunta dessa noite é: quem foi Tiago? Quem é esse Tiago que se coloca como servo do Senhor, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo? Existem algumas possibilidades, a gente não vai tratar de todas aqui, vamos falar de citar algumas bem rapidamente e defender aquilo que nós acreditamos segundo a própria tradição da igreja. Tiago era um nome muito comum e era uma variação de Jacó lá do Antigo Testamento. Nós encontramos vários homens com esse nome no próprio Novo Testamento. A princípio, para a gente pensar aqui um pouquinho, haviam 3 Tiagos. Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João,
Tiago, também apóstolo, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e também filho de José. Essa carta não poderia ter sido escrita por Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, porque quando ele foi morto, essa carta ainda não havia sido escrita. Atos capítulo 12, versículo 2, cita um pouco sobre a morte de Tiago. Tiago, outro apóstolo, filho de Alfeu, não exerceu nenhuma influência impactante e notória na história da igreja cristã. Porém, Tiago, o irmão de Jesus, este sim, mais tarde se torna um grande líder da igreja. E é interessante a gente pensar que, embora no começo, nós vemos ali nos evangelhos, Jesus, quando é questionado, dizendo, olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui, ele diz, olha, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E é interessante que a própria Escritura nos evangelhos pontua que nem mesmo os familiares de Jesus criam muito nele. Mas é interessante, porque quando nós olhamos no próprio Evangelho e depois nas cartas, vemos que Tiago e Atos, o livro de Atos destaca muito isso, foi um homem que teve um encontro com, de fato, o Messias. Ele reconheceu, talvez, posteriormente, que Jesus, aquele grande homem, profeta, era de fato o Filho de Deus. Tiago foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da sua ressurreição. Olha só, vou ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Na verdade, vou ler alguns versículos anteriores. Irmãos, capítulo 15, versículo 1. Venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, ou Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto também por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Versículo 7 de 1 Coríntios 15. Depois foi visto também por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Tiago, o autor da epístola, também estava no cenáculo no dia de Pentecostes. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 14. Nós vemos esse acontecimento. Atos 1, versículo 14. Na verdade 13, né? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, chama Tiago de pilar da igreja em Jerusalém. Gálatas 2, versículo 9. Diz assim, vou ler antes para entrar dentro de um contexto, né? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Tiago estava ali, chamado por Paulo, o grande apóstolo, como pilar da igreja. Paulo também viu Tiago quando foi a Jerusalém, depois da sua conversão, também em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Paulo se converte e volta para Jerusalém e encontra ali Tiago, depois de 3 anos, Gálatas 1, 18 e 19.
Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avisar-me com Cefas, com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago se torna um grande líder da igreja em Jerusalém. Gálatas também, capítulo 2, versículo 29, Paulo chama de coluna. Foi ele que serviu como moderador de uma grande assembleia diante de uma discussão que havia ali em Atos 15. Depois você pode observar na sua Bíblia. Tiago era judeu, foi criado na tradição de Moisés, era legalista no sentido de cumprir a lei de Moisés, lei que havia sido dada pelo próprio Deus. Isso é muito claro na sua carta. Nós vemos Tiago várias e várias vezes trabalhando com propósitos e propostas éticas e morais baseadas no fundamento legal da lei do Senhor. A Epístola de Tiago apresenta mais de 50 imperativos. Tiago não sugere, Tiago ordena, como toda a Escritura. A Bíblia não é um livro de conselhos, a Bíblia é um livro de normas, única regra de fé e de prática. E Tiago diz muito sobre isso. Não é só uma regra de fé, mas uma regra de prática. Então, creia e vá, creia e faça. Nós vemos Tiago citando o Antigo Testamento diretamente apenas 5 vezes. Mas ao longo da sua carta, ele faz várias alusões ao Antigo Testamento, à lei. Nós encontramos no livro de Tiago, no seu texto e contexto, uma série de alusões a discursos ou palavras de Cristo, especialmente no Sermão do Monte. Nós estamos compartilhando, juntamente com esse vídeo, nos grupos da nossa igreja, o PDF desse estudo. Então lá tem todas essas relações. Se você está nos acompanhando e não tem acesso, entre em contato conosco, que a gente vai disponibilizar esse estudo, esse PDF para você. E ali tem vários textos bíblicos, provas disso que nós estamos falando aqui. Nesse caso, esses textos e palavras referentes ao discurso de Tiago escrito e ao discurso de Jesus falado no Sermão do Monte. Por exemplo, Tiago, no próprio capítulo 1, versículo 2, se você ler Mateus, capítulo 5, versículo de 10 a 12, a mesma coisa, a mesma temática. Tiago, servo, mesmo sendo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, se apresenta na epístola como servo. Veja só, capítulo 1, versículo 1 é o nosso capítulo base aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, do Kyrios Jesus Cristo. Ele coloca aqui Jesus não como um senhorio humano, um senhorio terreno, como dono de algumas propriedades ou que possui alguma autoridade. Aqui Tiago diz nosso Senhor, ou do Senhor, Senhor sobre tudo, Senhor sobre todos, Deus como Deus, Jesus Cristo. Aqui ele não diz, olha, eu sou servo de Deus e sou, olha, irmão do Filho de Deus. Não, ele se coloca na mesma posição como todos os outros, aqueles que iriam ouvir e ler as palavras da sua epístola. E é interessante a gente pensar, como nós falamos aqui anteriormente, que Tiago, como irmão do Senhor Jesus, pode ser visto no Evangelho como um incrédulo, mas aqui nós já vemos essa transformação de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. Ele não se apresentava, deixa eu só chegar o computador um pouquinho para cá, para ele não cair. Ele não se apresentava como irmão do seu Senhor, mas como servo do grande rei. A palavra usada aqui para servo é doulos, escravo, aquele que se rende, servo, uma posição totalmente obediente, humilde, de rendição, lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade era a posição, a lealdade, o tipo de relacionamento que Tiago nutria, não com o seu irmão Jesus, mas com o Senhor Jesus. Não há maior atributo para um crente do que ser reconhecido como servo do Senhor.
Não há maior alegria para um crente do que ser encontrado junto à casa do seu Senhor. E é muito bonito, certa vez e outros dias nós falamos sobre Mefibosete na nossa igreja. E como essa história de aliança, pacto, misericórdia e graça entre Davi, que havia feito uma promessa, uma aliança com Jonatas, pai de Mefibosete, que assim que ele assumisse o trono, pouparia não só Jonathan, mas também a sua descendência. Essa história de amizade, de companheirismo, de pacto. Mefibosete era um homem que tinha problema nas pernas, ele não conseguia se locomover, mas nem por isso Davi esqueceu da promessa, nem por isso Davi deixou ele de lado, pelo contrário. Davi chama Mefibosete e o coloca sentado entre os filhos. Deixa eu só dar outra coisa no computador aqui. Davi coloca Mefibosete entre os seus filhos, dando a mesma posição de um filho do rei. E é isso que Deus faz com os seus servos. Deus, e é bonito como a gente olha Deus falando isso, né? Que não chamava mais Abraão de servo, mas de amigo. Nós somos servos do Senhor, mas não servos que são colocados em um quartinho separado, lá longe, mas nós somos aqueles servos do coração. Aquelas pessoas que de tão chegadas e de tão prestativas e de tão afetuosas, ou cresceu um vínculo de afeto tão grande que não são considerados servos da família, mas de casa. E isso é muito bonito, porque esse afeto, esse amor que nos traz para a mesa não foi proporcionado por nada que nós, porventura, tivéssemos feito ou podemos fazer, mas proporcionado único e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e nos aproximou de si mesmo. Para quem então Tiago escreve? A gente já está caminhando para o final. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a quem? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Nós vamos ver que a partir do momento, ou a partir do final do povo de Israel enquanto nação e da distribuição de tribos, nós vamos ver que no Novo Testamento o povo de Deus não é mais chamado de Israel, nação, ou não considerado apenas os filhos de Abraão pelo sangue de Abraão, mas que agora, diante de uma nova aliança, o povo de Deus, o novo Israel, o Israel de Deus, são os que são filhos de Deus, não pelo sangue de Abraão, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E aí Tiago escreve as 12 tribos, claro, ele tem uma pegada, uma veia, um caminho muito claro para falar para os judeus. Então essa carta não tem mais finalidade, não tem propósito para mim, eu não sou judeu, não, como eu disse antes. Essa carta era específica no seu contexto específico, no seu contexto cultural, na sua época, em princípios e formas. Para nós hoje, nós conseguimos, ainda que nem todas as formas adaptáveis, os princípios são eternos, permanentes. Então essa carta sim é para você, ainda que você não tenha nenhuma ascendência judaica, você é parte do povo da aliança, não pelo sangue de Abraão, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Ele escreve então os primeiros leitores, ou os leitores originais dessa carta. Lembre-se, toda a escritura deve fazer efeito, sentido para os leitores de antes, os leitores de agora e os leitores do porvir. Então, se você está lendo essa carta aqui, você precisa ter na sua cabeça que os primeiros leitores a quem essa carta chegou nas mãos precisava fazer sentido. O contexto específico, a gente vai falar na nossa próxima terça, nosso próximo encontro, falava um pouco sobre isso, quais são os problemas, na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre isso até agora, mas precisava fazer sentido para eles e para a gente também. As 12 tribos, ou seja, os judeus que possivelmente se converteram ali no Pentecostes, mas que foram espalhados a partir da perseguição e da morte de Estevão. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 8, versículo 1 e também Atos 11, versículo 19. Os judeus que se converteram se espalharam. É interessante porque a carta de Pedro, também uma epístola geral, começa dizendo isso. Forasteiros e outra palavra, me fugiu a cabeça aqui. Mas eles saíram, aqueles que saíram da dispersão, as 12 tribos ou judeus que se espalharam. E é interessante que ele usa esse termo
não necessariamente forasteiros, mas aplicando ao seu povo. Ele chama essas pessoas de irmãos, irmãos na carne, ou seja, compatriotas judeus, que também eram irmãos do Senhor. O termo aqui, dispersão, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, é muito interessante. Essa designação, como nós falamos aqui, era usada para identificar esses judeus que moravam fora da Palestina. Mas o termo grego usado aqui não é só estrangeiros, peregrinos, forasteiros, mas o termo, o real sentido do grego de dispersão é aqueles que espalham sementes. O termo grego dá a ideia disso, espalhar sementes. Quando os cristãos judeus foram dispersos na primeira onda da perseguição, Atos 8, capítulo 1, Atos 8, versículo 1 e versículo 4, eles não simplesmente fugiram da perseguição, eles foram espalhados como semente, uma semente esperançosa, uma semente corajosa, fugindo sim da perseguição, mas confiantes de que o Senhor estava cumprindo através dele o ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quando os cristãos judeus foram dispersos nessa perseguição, na verdade o que aconteceu foi uma semeadura em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lembra o que aconteceu em Gênesis capítulo 11? Torre de Babel. Deus havia dado uma ordem muito clara, a mesma ordem que Deus havia dado para Adão, deu para Noé. Espalharem, encher a terra. Gênesis capítulo 11 nos informa que um determinado grupo de pessoas resolveu ficar nessa região, determinada região, e construir uma torre que chegasse até os céus. Eles não queriam cumprir a palavra ou a ordem do Senhor para espalharem pela terra, mas queriam ali edificar uma cidade. E aí você conhece a história da Torre de Babel, Deus toca na língua um detalhe e quebra todos os planos dessas pessoas e eles se espalham. Deus exerce ali um juízo parcial para que eles pudessem cumprir a sua vontade. E é interessante porque o capítulo 10 de Gênesis termina falando sobre pessoas, povos, línguas e nações. Então Deus executa isso, Deus permite que a perseguição fosse, na verdade, uma largada para o avanço missionário. Por que Tiago escreve? É o nosso último ponto antes da aplicação. Tiago escreve para resolver e para tratar alguns problemas, e a gente vai ver isso dentro desse nosso andamento, dessa viagem na carta de Tiago. Ele escreve para tratar alguns problemas. Primeiro, os crentes estavam passando por duras provações. E é interessante porque na nossa próxima terça você vai ver o versículo 2. Ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de alegria passardes por várias provações. Por quê? Terça-feira que vem te espero aqui para a gente pensar sobre isso. Eles estavam, além disso, passando por provações, sendo tentados a pecar. Mas será que nós também não? E você vai ver que alguns pontos aqui de Tiago, para aqueles irmãos, são muito semelhantes ao que você passa, ao que eu passo. Eles estavam passando por provações. Esse nosso isolamento é uma provação. E sem contar outras coisas que nós passamos, né? Eles estavam também sendo tentados a pecar. Todo dia nós somos colocados à prova. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Ainda bem que isso não acontece no Brasil, né? Isso é assunto para quando chegar. Eles estavam sofrendo por causa da sua condição financeira, sendo humilhados e sendo rejeitados. Alguns membros da igreja estavam buscando posição de liderança, eles queriam ser líderes, queriam ter prestígio, mas estavam se esquecendo de ser como Tiago, irmão de carne de Jesus Cristo, mas se apresentando como servo de Jesus, o Senhor. Alguns crentes estavam falhando em viver o que estavam pregando. Desafio nosso, ser e pertencer à igreja de verdade. Mais do que uma doutrina de língua, mas também uma doutrina de vida. Os crentes estavam vivendo de forma mundana, gente com um pé na igreja e um pé no mundo. Outros não conseguiam dominar a língua, vamos falar disso daqui a pouco. Crentes também estavam se afastando do Senhor por vários motivos. E havia ainda crentes que estavam vivendo em guerra, em inimizade uns contra os outros. Por isso Tiago escreve, por isso esse momento de reclusão, mas não de solidão, é importante você pensar comigo sobre essa epístola tão valiosa. Conclusão,
para a gente terminar e orar. O tema do nosso estudo de Tiago é a verdade na prática. Para quê? Para que você e eu nos tornemos cada vez mais cristãos maduros. Uma vez que esse tema de maturidade é necessário, é bom a gente começar examinando o nosso coração. Antes de olhar para a vida do outro, antes de pensar no outro, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim então exerça, manifeste a sua comunhão com Deus. Então, antes de pensar na língua do outro, pense na sua. Antes de pensar na inimizade que o outro tem contra você, pense na inimizade que você, porventura, possa ter, ou desventura, ter contra o outro. Em vez de você pensar, ou antes de pensar na humilhação que o outro faz ou provoca, pense em você. Pense em como nós devemos e podemos ser crentes melhores. Em primeiro lugar, irmãos, a gente só vai conseguir fazer isso de posse da Escritura se e somente se nós tivermos nascido de novo. Tiago não é somente um livro ético e moral. Tiago é um livro de conduta para aqueles que vivem de fato a cultura do reino. Não adianta. Em primeiro lugar, é essencial ter nascido de novo. Em segundo lugar, a gente precisa examinar com honestidade a nossa vida à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, compara a Escritura como um espelho. E a gente vai chegar lá, 22 em diante, né? Ele vai falar assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Talvez tenha muita gente sendo enganada por si mesmo, né? Pelas suas convicções, pela sua religiosidade, por aí vai. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 24, capítulo 2, 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece da sua aparência. Examine-se com honestidade à luz da Escritura. Lembre-se que quando você lê a Escritura também te lê. Então nós fazemos essa autoanálise toda vez que nós vamos ao Senhor. E por fim, é preciso obedecer a qualquer custo o que Deus nos ensina. Ou seja, sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Você está tendo a oportunidade de ser praticante da palavra na sua casa nesses dias. Você está tendo a oportunidade de ser praticante da palavra no seu momento devocional com o Senhor nesses dias, na sua adoração individual. A gente sente falta da igreja? Sim, mas talvez isso seja necessário exatamente para sentirmos falta da congregação, mas também para tratar o nosso coração. Falei num vídeo que compartilhamos ontem no nosso grupo, que o nosso desafio, ou uma das palavras que mais se falam, ainda que não se fale, o conceito está por aí, correria. E a gente vive nessa correria para um lado, para o outro, ativismo para cá, ativismo para lá. Deus diz: olha, a partir de agora vocês vão ter alguns dias em que a desculpa por não orar, não ler a palavra, vai acabar. Vai acabar. O desafio agora é ser crente não na correria do ativismo, mas ser crente na calmaria da reclusão. Como eu disse no outro vídeo, nosso desafio nesses dias é ter um coração de Maria no mundo de Marta. Então, a gente precisa entender isso. Nós seremos abençoados pelo estudo da palavra. Sim, mas também seremos abençoados pela prática da palavra. E a menos que estejamos dispostos a obedecer, o Senhor não tem obrigação nenhuma de nos ensinar. Leia João, depois capítulo 7, versículo 17. Então, que Deus te abençoe. Nesses nossos dias, novos dias, a gente está adaptando algumas coisas e a igreja tem se mobilizado para tornar esses momentos cada vez melhor para você e para sua família. Não deixe de congregar, ainda que à distância. Esse isolamento nos separa, mas não nos divide. Lembre-se disso, que é um momento de reclusão, mas não de solidão. Busca o Senhor, exerça aí, você está tendo a oportunidade de colocar a verdade na prática, a começar da igreja mais perto da sua casa, que é a sua família. Então, leia todo o livro de Tiago, toda a epístola de Tiago, e semana que vem nós voltamos para compartilhar o restinho, ou melhor, dar continuidade ao capítulo 1 da epístola de Tiago, a partir do versículo 2. Fique com Deus, que o nosso Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Sexta-feira nos encontramos novamente para compartilhar um momento devocional
em oração. Deus te abençoe. Até mais. Cuide-se bem.